Olá, pessoal! Vamos agora fazer a revisão de farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é o movimento que a droga faz no nosso corpo. Quando a gente toma qualquer tipo de medicamento, qual é o caminho que ele percorre ali no nosso organismo. Então, são essas as etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Super rápido, basicamente, a absorção. O medicamento vai entrar na via sanguínea, na corrente sanguínea, certo? Distribuição. Esse medicamento na corrente sanguínea vai ser distribuído e chegar até as células ou o espaço entre as células, para que aqui, depois da distribuição, ele tenha o seu efeito. Metabolização. Depois que a droga já fez seu efeito, ela vai ser levada via corrente sanguínea para os órgãos metabolizadores. O mais comum é o fígado, né? E vai chegar lá e vai quebrar, transformar essa substância quimicamente, tornando ela inativa para que ela possa ser liberada. Aqui existe uma mudança para um profármaco. Quando chegar lá em metabolização eu vou falar. E tem a excreção, que é a eliminação do fármaco do nosso corpo. A maior parte se dá pelos rins, né? Na forma da diurese, e o fármaco é eliminado. Alguns vão sair pelas fezes, né? Na excreção chamada de excreção biliar. Vamos lá. A absorção, como eu disse, é a passagem de um fármaco da onde ele foi administrado para o sangue. Só lembrando que no caso de medicações endovenosas, a gente pula essa etapa. Por quê? Porque eu já administro direto na veia, então não precisa ter a etapa de ser absorvido. Agora, se a pessoa toma um comprimido, então o comprimido cai no estômago, a primeira coisa é a quebra desse comprimido para que ele passe para a corrente sanguínea. Aí sim eu falo que o comprimido foi absorvido para ter o seu efeito. E aí as demais vias, né? Intramuscular. Então a gente injetou no músculo do paciente uma droga, um medicamento. Aí ele vai ser absorvido, ele vai sair do músculo e vai passar para a corrente sanguínea. Existem fatores que influenciam na absorção. Quanto mais concentrado, mais é absorvido. As formas líquidas absorvem mais do que as sólidas. Quanto maior a área para ser absorvida, maior a absorção. Então, vamos dar o exemplo aqui. Medicamento que precisa ser absorvido no intestino, ele tem uma área longa para ser absorvido, então ele vai ser absorvido bastante. Aí, vamos pensar na cápsula. A cápsula a gente ingere por via oral, chega no estômago, é quebrado aquela cápsula e aquele pó ou aquele líquido que está ali dentro, ele vai descendo no nosso sistema gástrico para ser absorvido no intestino, onde haverá maior absorção. Se eu vou lá, o que muitas pessoas fazem, abre a cápsula, põe no copo e toma, aí eu vou fazer com que o medicamento seja absorvido no meu estômago e não no meu intestino. Só que o estômago é menor, então a absorção também vai ser menor. Quanto mais movimenta o meu intestino, quanto mais rápido é o meu intestino, menos absorve, tá? Então vamos lembrar, um intestino que demora mais, que ele fica mais parado, as fezes não saem ressecadas? Saem, por quê? Porque ficou absorvendo toda a água dela. Isso, gente, acontece não só com a água, inclusive com os fármacos, que continuam sendo absorvidos. Então, quanto menor a motilidade intestinal, mais é absorvido. Algumas patologias também interferem. Então, a inflamação aumenta a absorção e já o edema diminui a absorção. Quanto à presença de alimentos, vamos conversar. A teoria nos diz, isso está certo, ok? Que quando a gente faz a administração de um medicamento sem alimentos, vamos pensar num medicamento via oral, certo? Sem alimentos, a absorção é maior.
ok? Então, para a maioria dos medicamentos, o ideal é tomar sem estar com o estômago cheio. Alguns medicamentos, porém, já vem até escrito na sua bula que o ideal é tomar de estômago cheio, porque a absorção é favorecida com o estômago cheio. Então, assim, para a maioria dos medicamentos, a gente deve tomar com ausência de alimentos. No entanto, aqui nós estamos falando sobre a absorção dos fármacos. Mas quando a gente vai medicar um paciente, a gente tem que olhar ele como um todo, né? Se eu ficar pensando exclusivamente, eu quero fazer com que seja absorvido o máximo desse remédio, mas eu não olhar o paciente como um todo, eu posso causar alguns desconfortos nele. Um exemplo são os anti-inflamatórios ou os corticoides. Então, um exemplo de anti-inflamatório é Decadron, né, que é a dexametasona, ou então o Voltaren, que é o diclofenaco sódico. Exemplo de corticoide. Não, desculpa, gente, dexametasona é um corticoide, eu troquei. Então, já dei dois exemplos, o corticoide é a dexametasona e o anti-inflamatório é o Voltaren. Esses medicamentos, eles têm um efeito colateral, que é um evento adverso, que causa dor no estômago. Não sei se alguém já tomou e já sentiu dor. Então, para prevenir essa dor, a gente orienta que o paciente faça o uso da medicação após ter se alimentado. Então, é o que eu estou falando para você. Eu estou indo contra esse princípio aqui da questão da absorção. No entanto, eu estou olhando o paciente como um todo. Eu quero que seja absorvido, mas eu não quero que o paciente sinta dor, certo? Distribuição. Então, vamos lá. A medicação foi administrada e foi absorvida, ou seja, passou para a corrente sanguínea. Qual que é o próximo passo? É essa medicação ser distribuída. A corrente sanguínea vai levar a medicação para dentro da célula ou para os espaços entre as células, certo? É o local onde vai ter o efeito propriamente dito. Alguma parte dos medicamentos podem ficar reservados, tanto na gordura subcutânea, quanto nos ossos, quanto no fígado. Então, nessa fase de distribuição, alguma parte dos fármacos podem ficar armazenados, reservados. Agora, existem fatores que influenciam na distribuição dos fármacos também. Quanto mais novo, melhor é essa distribuição, né? Então, no idoso, a gente já tem uma distribuição um pouco prejudicada. Na hemodinâmica, eu vou pensar que quando a pessoa está sendo bem perfundida, ou seja, está tendo uma distribuição de sangue, o sangue está circulando bem, não está tendo problema nem na máquina bomba cardíaca, nem nos vasos e nem no sangue. Ou seja, está distribuindo tudo normalmente. Então, a hemodinâmica está boa, está normal, aí a distribuição vai ser normal. Se tiver problemas hemodinâmicos, insuficiências hemodinâmicas, ou o coração está mais fraco, ou tem algum problema circulatório, que o sangue fica parado, né? Parado entre aspas, né? A circulação fica lenta. Ou quando tem problemas na questão do sangue, menor volume, por exemplo, aí eu tenho insuficiência hemodinâmica e isso vai diminuir a minha taxa de distribuição. Peso e tamanho também influenciam, então quanto maior o peso e tamanho, menor a distribuição. Por isso que existem drogas que precisa ser calculado a dose de acordo com o peso do paciente, porque a um peso maior, eu vou ter que fazer uma dose maior para que seja distribuído a quantidade suficiente para ele. O estado patológico também interfere, a inflamação e o edema, e a genética também influencia na absorção e na distribuição. Aí isso vai depender. Tem organismos que influenciam para mais, tem organismos que para menos. Outro conceito, barreiras anatômicas. Nós temos a barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o sistema nervoso central, dificultando a passagem de alguns fármacos. E a gente também tem a barreira placentária,
que é uma barreira que retarda, ou seja, que deixa mais lento a transferência das substâncias da mãe para o plasma da criança. Outra parte é o metabolismo. Então, já foi administrado, absorvido, distribuído. Já foi distribuído, já fez o seu efeito. Agora ele vai ter que ser metabolizado. Metabolismo é transformação. Eu vou transformar um químico, geralmente de lipossolúvel para hidrossolúvel, para permitir que ele possa ser excretado. O principal órgão metabolizador é o fígado, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar tomando remédio à toa. A gente tem que tomar remédio quando precisa, porque senão a gente judia do nosso fígado e aí a gente pode ter uma hepatite medicamentosa, ok? Agora, existem outros órgãos que são metabolizadores também, os pulmões, o intestino e até o sangue, mas eles numa quantidade menor, ok? Funções do metabolismo, então, a gente já viu essa, que é a biotransformação das moléculas lipossolúveis para hidrossolúveis, de forma com que eu consiga eliminar o medicamento. O metabolismo também, como já foi dito, ele finaliza a ação da terapêutica das drogas. Então, vamos lá. O medicamento foi administrado, absorveu, passou para a corrente sanguínea, distribuiu, entrou nas células e fez o seu efeito. Aí ele vai pela corrente sanguínea e chega no fígado. No fígado ele é metabolizado e aí ele já perde a sua função, ele não vai mais ter finalidade terapêutica, certo? Ele já está ali inativado, pronto para quando chegar lá pela circulação, chegar lá no rim, ele ser eliminado pelo diurese. No entanto, lembra que eu falei lá no começo, existe uma única diferença para alguns tipos de fármacos em específico, que a gente chama de profármacos. Os profármacos têm um fluxo, uma farmacocinética diferente. Por quê? O profármaco é um tipo de medicamento que só vai ser ativado depois que for metabolizado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Enalapril, que é um medicamento muito comum, ele é um antihipertensivo, né? Ele é um profármaco, então ele funciona diferente. Então, o paciente toma o enalapril via oral. Aí vai ter que ter absorção, passar o enalapril para o sangue. Aí tem a distribuição, ele é distribuído nas células. Ele não está fazendo nenhum efeito, porque ele não é um fármaco, ele é um profármaco. Depois dessa distribuição, ele é distribuído e chega no fígado. Quando ele chega no fígado, ele vai sofrer a metabolização. E aí é que ele vai ser ativado. Aí, depois de passar no fígado, ele vai novamente ser distribuído para as células-alvo para fazer o seu efeito antihipertensivo, né? O seu efeito hipotensor. Aí sim é que ele vai ser utilizado. Depois ele vai ter que passar novamente para ser quebrado, para finalizar a sua ação terapêutica e para ser eliminado, ok? Mas isso são os profármacos. No geral, a maioria, como o captopril que eu trouxe para vocês, é um fármaco. Então, a maioria vai agir nesse primeiro jeito aqui, certo? Então, o que é? O paciente toma um captopril via oral, cai lá no estômago, aí vai ter que ter absorção, vai passar o captopril para a corrente sanguínea, beleza. Depois, ele vai ser distribuído, ou seja, ele vai chegar nas células-alvo. Já vai produzir o seu efeito de abaixar a pressão, certo? Depois disso, ele passa no fígado, é metabolizado, ou seja, o seu efeito finaliza, acaba e ele está pronto para ser eliminado, que é a próxima etapa, que é a excreção. Ok? Então, a maioria é assim, são os fármacos, tá? Agora, existem os profármacos. Então, os profármacos, ele também faz esse sistema, esse esquema da farmacocinética.
A única questão é que o profármaco precisa ser metabolizado para ser ativo. Aí é que ele vai produzir seu efeito, tá? Então, por que eu trouxe esses dois para comparar com vocês? Porque os dois são hipotensores, certo? São anti-hipertensivos. Mas qual que age mais rápido? O captopril, porque o captopril é um fármaco. Então, no pronto-socorro, quando o paciente chega com crise hipertensiva, a gente administra captopril, não enalapril. Agora, o enalapril, ele é dado muito em receitas para o paciente que toma em casa. Então, ele vai tomar em casa todo dia de manhã, mas o efeito vai vir dali a algumas horas. Não vai ser tão rápido quanto o captopril. E a última fase da farmacocinética é a excreção, que é quando a gente elimina o medicamento, o fármaco do organismo, certo? Os principais órgãos são os rins, como eu falei para vocês, porque aí esse fármaco chega aqui pelo sangue, entra lá no rim, aí vai passar pelos néfrons e aí ele vai para o néfron, fazendo parte da composição da diurese. Eu escrevi urina aqui, vamos escrever o termo certo. Diurese, ok? Então, a maioria dos fármacos é eliminado por meio da excreção renal, por meio da diurese. Por isso também que a gente não pode abusar de medicamento. Mais uma vez falando, para tomar medicamento quando realmente necessário, com prescrição adequada. Por quê? A gente não só força o rim, o fígado, como a gente força os rins. Quantos pacientes entram em insuficiência renal crônica por abuso de medicamento? Isso é muito triste. A pessoa fica dependente de uma máquina de hemodiálise porque abusou de medicamento, né? Então vamos cuidar dos nossos rins tomando só o medicamento que for realmente necessário. Agora, também existe a excreção biliar. Na excreção biliar, eu estou falando que o fármaco, já inativo, vai ser eliminado por meio das fezes. A bile é aquele líquido produzido pelo fígado. Então, quando o fármaco está aqui no fígado, ele vai inativar e já vai mandar para a própria, junto da bile que ele está produzindo, já manda esse fármaco inativado, aí fica lá na vesícula biliar. Quando tiver fezes passando aqui pelo canal, né, pelo nosso intestino delgado, essa primeira parte chamada duodeno, a vesícula libera a bile contendo esses fármacos inativados. E aí, então, esse fármaco vai ser eliminado via intestinal nas fezes. Agora, a farmacodinâmica é o estudo de onde o fármaco age, como é o mecanismo de ação do fármaco. Então, a gente tem que pensar no conceito de janela terapêutica. A janela terapêutica é esse espaço, é a dose que é capaz de provocar o efeito terapêutico que eu desejo. Se eu der uma dose menor, certo? Eu vou estar indo numa subterapia. E aí, o efeito não é atingido. Então, se eu dou uma dose menor que o mínimo ali na janela terapêutica, o medicamento entra e sai sem provocar o efeito, certo? Agora, se eu passar da dose máxima, a concentração máxima tolerada, aí eu vou estar falando de toxicidade. Faz o efeito, mas pode causar reações bastante ruins, inclusive o óbito, certo? Então, a gente tem que trabalhar nesse intervalo. A dose aqui, entre o mínimo para fazer o efeito e o máximo que o organismo aceita. Por isso que quando a gente vai medicar, a gente tem que prestar muita atenção na dose prescrita e preparar a dose prescrita. Nem mais para não causar toxicidade, nem menos para não ficar na subterapia e não ter o efeito que a gente deseja. Os princípios farmacodinâmicos é a gente compreender que toda droga ela deve exercer algum tipo de influência em uma ou mais
estruturas de dentro da célula. Então, a resposta farmacológica é, quando é distribuído, ele vai fazer alguma alteração nas estruturas celulares. Então, eles têm como alvo de ação os canais iônicos lá da membrana plasmática, algumas enzimas que ficam circulantes no sangue, receptores também das membranas plasmáticas, moléculas transportadoras, certo? Então, é ali que o fármaco vai agir, propriamente dito. É o mais comum. Agora, menos comum, mas existem drogas cujo alvo é o DNA, ok? E para a gente finalizar, as interações farmacodinâmicas. A gente tem interação que a gente chama de sinergismo, que é quando uma droga aumenta o efeito da outra, ou quando faz a potência de uma ficar maior, potencializa. Então, eu trouxe esse exemplo, captopril, administrado juntamente com hidroclorotiazida, potencializa o efeito de diminuir a pressão, certo? Agora, a gente tem drogas cujo efeito de uma corta o da outra. Então, são medicações antagonistas, uma é contra a outra. Então, o paciente tomou morfina em excesso, intoxicou, né? Lembra da janela terapêutica, ele passou da dose máxima que o corpo aguenta, entrou numa toxicidade. Felizmente, para esse medicamento existe o antagonista, que é a naloxona. Então, eu administro a naloxona, ela vai fazer uma competição lá nos canais, nos receptores, ela ganha, então ela tira a morfina das células e aí ela faz esse efeito e acaba que a morfina é eliminada. Então, é um medicamento que é contra o outro. É isso, pessoal. Bons estudos.